E chegou a hora de tirar mais dúvidas ao vivo aqui no Fala Brasil. A gente fez uma espécie de consultório do Fala Brasil. Cada hora tem um médico, um especialista para ajudar você aí de casa a tirar as suas dúvidas. Mande para a gente pelo WhatsApp e as redes sociais. O nosso especialista desse momento é o reumatologia e clínica médica, especialista, o Dr. Marcelo Pavan. Dr. Marcelo, um bom dia. Vamos falar um pouquinho de sedentarismo, né? Muita gente em casa nesse momento, as academias fechadas e as pessoas não fazem atividade, muitas vezes nem dentro de casa. O que isso, esse sedentarismo, pode trazer de mal para a saúde das pessoas? Bom dia. O sedentarismo é uma causa importante de morbidade para as pessoas. Ele vai provocar piora da pressão da hipertensão, vai provocar piora dos níveis de diabetes e aumento de risco cardiovascular. Além disso, mais precocemente, vai aumentar dores, piorar a performance articular, vai fazer com que as pessoas tenham mais dificuldade em fazer as atividades do dia a dia, em se movimentar, em levantar peso, limpar a casa. E aí isso vai piorar a dor deles, né? E é uma coisa muito complicada, porque justamente o combate a isso é fazendo mais exercícios, mas com essas dores todas, fica muito complicado de conseguir essa resposta. Doutor, bom dia, aqui é Mariana Bispo falando com o senhor. Eu queria saber um pouco a respeito, eu dei uma olhada na página da Sociedade Brasileira de Reumatologia, lá tem um duplo alerta, dizendo sobre a negligência que as pessoas estão dando, muitas vezes, para os sintomas que estão sentindo, pessoas com doenças reumáticas no caso, e também na falta e no medo de procurar atendimento, justamente porque esse é um momento, né, que a gente sabe que os hospitais estão aí com grande capacidade, grande quantidade de pessoas com a Covid-19. Eu queria saber do senhor se isso é importante a gente falar, né, se isso preocupa a Sociedade Brasileira de Reumatologia, essa demora e esse medo na hora de encarar e de ir ao hospital. Bom dia, Mariana. Sim, preocupa muito. Os nossos pacientes, eles são considerados de risco. Temos tido a sorte de, nos levantamentos, não termos um grande volume de doença grave dentro dos pacientes reumáticos. Isso nos conforta. No entanto, ainda consideramos os pacientes da nossa população de risco elevado para apresentar formas graves das doenças. Então, o que a sociedade tem recomendado é que os pacientes evitem se expor desnecessariamente. A maior parte das sociedades de reumatologia pelo mundo todo pediu para nós, reumatologistas, orientarmos os nossos pacientes a procurarem menos os nossos serviços, mas não evitarem procurar. Façam uso, por exemplo, da telemedicina. Isso é uma ferramenta que está à nossa disposição, que é muito importante, tem ajudado bastante a uma orientação melhor, a algum remédio para resolver algum sintoma que poderia levar a uma ida a um pronto-socorro, que é algo que queremos evitar. Mas as doenças reumáticas, quando elas entram em fase aguda, elas podem ser muito piores do que o próprio Covid. Então é importante que quem tem a doença reumática mantenha um nível de alerta para os seus sintomas e antes deles ficarem em uma condição de não aguentar mais, de estar doendo muito, de estar com muito mal-estar, tente entrar em contato com o seu reumatologista, tente buscar uma teleorientação, por exemplo. Doutor Marcelo, pegando o gancho dessa sua resposta, o senhor considera que os pacientes reumáticos deveriam estar incluídos oficialmente no grupo de risco da Covid-19? As doenças reumáticas, elas são divididas em dois grupos, né? O grupo imunológico, autoimune, que tem um distúrbio do sistema de defesa, que acaba atacando o próprio corpo, e o grupo não imunológico. Esse grupo não imunológico, ele vai ter o mesmo nível de risco que uma pessoa com as outras características de saúde. Então, vai ter riscos caso tenha cardiopatia, seja obeso, tenha doença pulmonar estrutural, tenha alguma fragilidade prévia. O grupo imunológico, ele é considerado de risco, sim. Precisamos manter a atenção. Embora, como eu
citei anteriormente, mesmo nos grupos com doença reumática, em uso de remédios que pioram a imunidade, o que nos conforta é que não temos tido um grande problema de casos graves de Covid. Temos tido um comportamento semelhante ao da população sem doença reumática imunológica, em que o que conta mais são os fatores de risco tradicionais, cardíacos, respiratórios, doenças prévias, outras que não as imunológicas. O único dado importante da parte específica reumatológica é que o uso de corticoide, prednisona, acima de 10 miligramas por dia, esse sim aumenta o risco para evolução grave. Então, esses pacientes está indicado manter medidas de prevenção mais intensas, um isolamento maior, um cuidado com as mãos mais recorrente. Certo, doutor Marcelo Pavan, agora chegou o momento do nosso telespectador ter voz aqui no Fala Brasil. O Moacir de Brusque, Santa Catarina, fez a seguinte pergunta: se uma pessoa com diverticulite ou diverticulose faz parte do grupo de risco, doutor? Não, a presença de diverticulite ou diverticulose por si só não gera um risco aumentado de evolução para a forma grave da doença pelo Covid. A idade da pessoa seria mais importante. Geralmente a diverticulose costuma ocorrer em quem tem idades mais avançadas, mas a diverticulite por si só não. Tá certo, obrigada, doutor Marcelo, pelas informações.